noite, estamos começando o Jornal Bem-Estar de hoje e hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, mas pouco falado. Vamos falar sobre a saúde mental e as doenças psicossomáticas. Um grupo de integrantes lá na faculdade, na Bahia, criou um projeto com melhorias e para ajudar pessoas que sofrem com essa doença. Vamos passar para a jornalista Samile, que está lá em Feira de Santana, na Bahia, na faculdade Onense, com os integrantes do grupo que criou esse projeto. Boa noite, Samile. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Monique. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa entrevista junto com vocês, que é de um assunto de suma importância, porém pouco debatido na internet. Bom, hoje eu vou entrevistar duas alunas da faculdade UNEX que fazem o curso de biomedicina. Então vamos lá? Boa noite, meninas. Boa noite. Se apresentem. Meu nome é Maria Eduarda. Maria Caroline. Bom, agora elas vão explicar para vocês um pouquinho desse projeto, de como foi feito, o tema. Então, vamos lá. Então, a gente iniciou esse projeto em sala de aula, em que nosso grupo se reuniu para tentar pensar em alguma doença que a professora Leilane passou para a gente, né? A gente tinha que começar um artigo científico abordando sobre alguma doença que aferia a saúde da população. Pensamos, então, em doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são doenças que afetam o físico da gente a partir do emocional. Às vezes, estresse, cansaço, que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente acaba tendo uma reação no nosso próprio físico, como dor de cabeça, enjoo, às vezes coceira, desenvolvimento, inclusive, de até próprias doenças. Isso pode ocasionar, isso pode chegar, né, a acontecer. Então, é uma coisa que acontece frequentemente em nosso cotidiano, mas que a gente não entende perfeitamente. A gente até comunicou com outras pessoas, fez um questionário perguntando se essas pessoas conheciam sobre a doença, se elas sabiam, e a maioria, infelizmente, disse que não tinha conhecimento dessa doença. Mas nos outros questionários em que perguntava o que as pessoas sentiam após situações de estresse, elas afirmavam que tinham reações físicas, como enjoos, sintomas, Ânsias de vômito. Tudo isso. Então, as pessoas, elas possuem os sintomas das doenças psicossomáticas, mas não têm o conhecimento. Muito menos sabem como tratar a doença. Aí, nós fizemos um guia exatamente como uma proposta de intervenção para essa falta de conhecimento das pessoas. E o nosso guia, ele se consiste em algumas dicas de como, no momento, de algum modo dinâmico, né? A gente quis aproximar mais o nosso público-alvo, porque muitas das vezes a pessoa recebe esse diagnóstico e não aceita muito bem, ou não quer procurar um profissional para saber o que está sentindo. Então, esse guia, de uma forma ou outra, é algo mais dinâmico, com algumas dicas que é de pesquisar, né? Saber mais sobre o assunto, porque eu acho que em tudo hoje está em falta da gente dar um pouco mais, ir a fundo, pesquisar. Questão de falar sobre seus sentimentos, conversar com alguma pessoa de confiança, procurar um profissional de saúde, pois é muito importante. Respeitar o seu tempo, que significa que a pessoa não deve se cobrar tanto, viver mais o agora, porque hoje em dia, principalmente nesses tempos, a gente se cobra muito e muitas das vezes acaba pesando isso na gente. Questão de se ajudar ao máximo, procurar praticar atividades físicas, entendeu? E o que eu falei, não ter medo nem vergonha, não ter medo de expor o que você está sentindo, falar com alguém, como eu disse, procurem um profissional, porque salva vidas. Inclusive, vou dar um para você, porque a gente está distribuindo, viu? Espero que ajudem todos e procurem um profissional. Sim. Bom, gente, obrigada pela entrevista, muito interessante esse assunto de vocês, que, como eu já disse antes, é muito pouco debatido nas redes sociais. O povo fala mais sobre alguns temas em específico, tipo depressão, ansiedade, porém não em si das doenças psicossomáticas. Então, gente, procurem um profissional de saúde, conversem, não se prendam, porque isso é muito ruim. Isso vai afetar a sua saúde, não só a sua saúde mental, mas a sua saúde física também. Então, muito obrigada e boa noite. Um ótimo projeto, não é mesmo? No tempo do Covid, essa doença se agravou muito. Acho que se a gente tivesse tido essa ideia antes, teria ajudado muita gente. Verdade, Fernanda, uma excelente ideia. Então, ficamos por aqui, tenham uma boa noite e até amanhã. Boa noite a todos e ficamos